Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí gravando aí mais um vídeo para vocês, trazendo aí comentários, né, e informações sobre o transporte coletivo de Campinas. Na verdade, hoje são mais comentários do que novidades, porque ultimamente nós estamos aí quase sem nada de novidades, inclusive sobre a licitação, né? No outro vídeo eu tinha dito que se o edital não fosse publicado até o dia 15, eu não disse que ia sair dia 15, eu falei que ele tinha até o dia 15 para ser publicado. Porque ele sendo publicado no dia 15, os envelopes deveriam ser abertos até o dia 19 de dezembro. Eu estou até com o calendário aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, novembro, dezembro aqui. Dia 19. Dia 19 é sexta-feira. Depois, dia 22, segunda-feira, aí já é antes da antivéspera de Natal. Aí já não vai sair mais nada, aí a prefeitura já não vai estar mais trabalhando. Então, o último dia para publicação, para sair alguma coisa esse ano, de acordo com a própria INDEC, porque a própria INDEC disse que levaria 45 dias úteis para análise, né, dos interessados, então 45 dias úteis ia dar, já tirando os feriados, dia 19 de dezembro. Como hoje nós já estamos no dia 18, o edital não saiu ainda, vamos supor, fazer uma suposição, que ele saia na segunda-feira, dia 20. Né? Então, 19, 20, 21, 22, os envelopes teriam que ser abertos agora dia 24 de dezembro. Não vai abrir na véspera do Natal. Isso aí não vai. E o vice-prefeito, né, publicou um vídeo falando sobre aí os terminais do Amarais, do terminal do Campo Belo, e falou que o edital vai ser publicado ainda este mês. Mas agora já foi. Se ele for publicado na sexta, dia 31, é só o ano que vem para abrir os envelopes. Ou seja, olha só como é que o Trump está lento. Que, ou seja, foi falado que ia levar 60 dias para poder analisar todas as propostas, já passou esses 60 dias, ou seus 60 dias úteis, né? Não é possível. E passando esses 60 dias, o edital seria publicado e ficar 45 dias úteis para análise, né, das empresas que estiverem interessadas, para elas poderem entregar os envelopes com as propostas. Mas hoje, agora já foi, né? Já estamos aí, hoje é dia... Aliás, hoje é dia 19, né? Amanhã é 20. Já foi. Agora só o ano que vem. Esse ano aqui já não abre mais os envelopes. Então, é um trâmite aí que, infelizmente, não vai ter como andar, até por conta da legislação, aí, por conta do próprio pedido do edital. Mas, agora parece que vai ser o edital de licitação de Curitiba, né? Eu estava dando uma olhadinha em alguma coisa. O edital de Curitiba parece um pouco mais simplificado, né? Ou seja, mais pés no chão do que de Campinas. Campinas está um pouco megalomaníaco ainda. Não dá para entender ainda por que Campinas ainda insiste em manter uma rede de linhas tão grande. Campinas tem que fazer um novo sistema do zero. Tem que começar do zero, né? O que Campinas tem que fazer? Pegar o mapa, pegar pesquisas origem e destino, e verificar quais são as maiores demandas. Porque o que acontece hoje? Campinas hoje tem muita linha sobreposta, né? Muita linha sobreposta com poucos carros. Não seria melhor você ter menos linhas, mas com mais carros? Eu sempre penso dessa forma, não sei. A não ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja errado, eu não sou técnico não sou técnico, né, de transporte, eu trabalho na área de transporte, mas não sou técnico, não tenho formação técnica pro transporte. Então o que acontece? Infelizmente, isso não vai mudar na nova licitação, porque a rede de linhas vai continuar muito grande. Campinas tem mais de 200 linhas de ônibus. E Campinas é uma cidade muito espalhada. Campinas deveria ter uma rede de terminais para poder fazer o sistema tronco alimentador, mas infelizmente isso não vai continuar. Não vai acontecer, porque Campinas vai dizer, agora vai ter mais 2 terminais, né? Porque qual que seria o certo? Então, vamos colocar os Amarais. Então, o terminal dos Amarais não é tão mal localizado, né? Deveria ser um pouco mais para frente, que creio que teria que ser em frente à ETCAP ali, ou então até ali já em frente do Itaú, lá, né, perto do IAC, lá já quase na Teodoreto. Porque aí pegaria tudo, todos os passageiros, inclusive ali do Santa Mônica, para levar para o centro. Então, inclusive, a viagem para o centro ficaria mais curta. Porque desce a Avenida Brasil, ou então vai via Castelo, que seja, faz a volta do centro e volta, ou então vai fazer ligação com algum outro terminal, né? Até isso, falta ligações entre terminais, eu acho ainda, né? Ligações eficientes.
entre os terminais. Eu acho que isso ainda falta muito. Deveria ter uma linha maior, tipo interterminais, né? Mais ou menos igual tem em Curitiba, com Inter 2, alguma coisa assim. Eu acho que deveria ter alguma coisa assim. Mas enfim, deixando de lado essa questão, o problema dali é que depois que a prefeitura for construir o terminal, ela vai fazer linha, pode ter certeza que a população vai reclamar, ela não vai querer fazer a integração e vai colocar linhas diretas. Ou seja, o que adiantou ter um terminal de integração? E o mesmo acontecer com o Campo Belo. No Campo Belo vão fazer o terminal, as linhas vão ser represadas no terminal, mas em algum momento algum vereador vai se intrometer e vai lá e vai pedir que seja feita uma linha direta para o centro. Porque a pessoa não vai querer fazer a integração, né? No caso do Ouro Verde, eu já mudei minha opinião a respeito. As linhas que são da parte do meio do bairro para baixo continuam com linhas normais, sem linhas diretas, a não ser as que descem a pé para a Rui Rodrigues e pegam as linhas que vêm do Vida Nova, né? Porque não quer pegar o alimentador. Mas na parte de cima, na parte do DIC 4, lá para cima, lá, Demar de Barros, Demar de Barros não, Demar de Barros é mais lá pro fundo, né? Mas ali para cima, o Santo Antônio e tal, ali tá mais perto para Santos Dumont do que para o terminal, então não tem o porquê a pessoa fazer uma viagem até o terminal para poder pegar outro lá. A não ser que ela for para o Shopping Dom Pedro ou outras linhas, né? Então justifica-se a manutenção a não ser que fosse... Inclusive eu acho muito mais importante que fosse feito um terminal no DIC para represar essas linhas do que um terminal no Campo Belo. Eu acho que hoje... Até porque tem linhas do Campo Belo que saem lá para o fundo, né? Não saem todas ali pela... Não saem todas as linhas pela Miguel Melhado. Então não faz sentido ali ter um terminal, assim, se for considerar que tem linhas que saem pelos fundos do bairro, né? Ou seja, aí essas pessoas estariam sendo prejudicadas de certa forma. Mas o terminal do DIC, né, que poderia ser construído naquele terreno perto da Votorantim, seria o ideal para poder fazer o represamento das linhas ali, né? Então poderia ter, por exemplo, uma 120 que fosse só até o terminal do DIC e voltasse. Porque há uma grande demanda do terminal do Ouro Verde até para dentro do bairro só. A pessoa não vai pegar ela para ir para o centro, né? E isso daí também força as pessoas a pegarem o BRT, porque o BRT hoje é uma bagunça, né? Infelizmente o BRT foi mal implantado. Eu já disse isso aqui várias vezes, né? E insisto, o BRT foi mal implantado, ou seja, ele foi feito de qualquer jeito, não deveria ter sido feito assim. Tudo bem que nós sabemos que o BRT foi implantado para que as estações não ficassem abandonadas, porque se fosse esperar até a licitação para o BRT começar a funcionar, já ia estar tudo destruído. Porque se as estações já estão destruídas em funcionamento, imagine sem funcionar. Já teriam levado até o teto embora. Assim como a chuva levou o teto embora da estação Piracicaba, de tão mal feita que foi. Mas aí o que acontece? O BRT poderia ser feita a implantação, acho, mas de forma mais cadenciada e de forma mais bem pensada. Simplesmente jogar linhas lá e falar, olha, as linhas são essa aí. Foi um erro grave, tá? A ideia é que tentar se justificar dizendo, não, mas é para as pessoas irem se acostumando. Já faz 2 anos que elas estão se acostumando e continuam usando as linhas diretas. Se as pessoas tivessem realmente se acostumado a usar o BRT, elas já teriam deixado de usar a 212, aliás. Já teria deixado de usar a 133, já teria deixado de usar a 131, entre outras linhas diretas. E essas linhas, inclusive nos últimos meses, elas tiveram um aumento no número de passageiros, ou seja, as pessoas estão deixando o BRT para voltar para as linhas diretas. Mas isso nós vamos falar no vídeo da semana que vem, tá? Vamos deixar isso para lá. Mas voltando a falar aí do edital. Então, Campinas precisa de uma rede de linha mais enxuta, né? Uma rede de linhas que seja mais curta, né? Ou seja, menos linhas, mas com mais carros. Por exemplo, vamos colocar as linhas... tudo bem, vou colocar a linha 105 e a 106, né? Que são linhas de bairro. Não seria interessante... É um carro cada linha. Não seria mais interessante que o carro fizesse um sentido só e tivesse 2 carros? Né? Você já tem a certeza de que ele vai passar, ou seja, você vai ter uma linha com 2 carros ali, tá? Apesar da linha do itinerário ser pequeno e que uma linha serve para o outro, porque a única diferença é que ele vai passar num bairro primeiro e vai passar no outro bairro depois, né? Ou então fazer a mudança de alguma linha para atender a parte ali de cima, tal. Ou seja, falta vontade de fazer uma rede de linhas nova.
né? Isso aí é falta de vontade, infelizmente, né? Mas a prefeitura não vai fazer isso, infelizmente a rede não vai mudar muito. O que vai mudar é linhas de empresas e de cooperativas, as linhas que são de cooperativas vão passar para as empresas, linhas das empresas vão passar para as cooperativas, e a bagunça vai continuar. Até porque a frota de ônibus não vai aumentar, né? Com o número de passageiros que está tendo agora, um pouco mais de 10 milhões, né, não vai aumentar. Campinas tinha 1.000 ônibus, né, porque Campinas tinha 16 milhões de passageiros. Agora com 10 milhões, não vai aumentar, né? Inclusive, se for fazer uma olha para você como é que o sistema está irregular, assim, irregular na proporção. Com 16 milhões de passageiros, Campinas tinha 1.000 ônibus. Hoje, Campinas com 10 milhões de passageiros tem 800 ônibus. Se você for verificar a proporção, né, hoje Campinas tem mais ônibus do que tinha antes. E mesmo assim o serviço ainda está ruim, ou seja, o serviço piorou. Por quê? Porque hoje são menos ônibus, ou seja, tem mais ônibus, mas também tem muita linha ainda. Então já deveria ter sido feita uma otimização, e aproveitar a pandemia, já deveria ter sido feita uma otimização. Pessoal, vamos fazer isso, aquilo, né? Isso já deveria ter sido feito, mas infelizmente não foi. Então isso acabou prejudicando muito, ainda prejudica, e eu acho que a população poderia ajudar, né? A população não ficar, porque o que acontece? A população hoje só pede linha, ela quer mais linha e mais linha. Olha, quando você olha a linha 177, você vê os comentários que saíram nas redes sociais, é de dar enjoo. Sempre tem alguém, mas precisa de uma linha da onde, não sei para onde. Mas precisa agora de uma outra linha. Gente, se Campinas ganhar mais linhas de ônibus, na atual circunstância, infelizmente, não vai ter como. O sistema vai ficar saturado e pior operado. Campinas hoje precisa de menos linhas, ela não precisa de mais linhas, porque vamos supor, você tem num ponto onde passam 4 linhas de ônibus, né? Só que passa tudo, porque assim, cada linha de ônibus tem a sua tabela horária, elas não rodam de forma integrada. Vamos supor, tem a linha A, B, C e D que atendem o mesmo lugar. Então a linha A sai 9 horas, a linha B sai 9h15, a linha C sai 9h30 e a linha D sai 9h45. Aí depois às 10 horas sai outra, ou seja, então a linha A ela roda de hora em hora. Então todas as linhas, ou seja, são 4 linhas, A, B, C e D, que rodam de hora em hora, só que intercaladas elas rodam a cada 15 minutos. Não seria mais fácil ser uma linha só a cada 15 minutos? Eu acho que seria mais fácil, né? Você poderia ter até mais carros, dependendo, né? Agora fica, porque daí o que acontece? Isso seria o certo, eu tô falando que seria o certo. Mas o que acontece? Cada linha tem a sua tabela horária específica. Aí quebra carro de um, aí você tem que tirar carro de uma linha para pôr da outra. Aí você tem que... Aí sai atrasado, aí passa 2, 3 carros tudo junto, de 3 linhas juntos. Ou seja, vai rodar certo? Não vai. É mais fácil você conseguir organizar carros de uma linha só do que você ter que organizar carros de 4 linhas de forma intercalada, tá? Porque todo mundo pode falar assim, mas é só você intercalar que dá certo. Não é bem assim. É a mesma coisa que a 116 e a 134. De final de semana, elas rodam de forma intercalada, né? Pode notar na tabela de horários que elas rodam de forma intercalada. O certo, ou seja, cada linha roda a cada 40 minutos, só que, ou seja, acaba ficando de 20 em 20. Então, por exemplo, 4 horas saiu 16, 4h20 saiu 34. 4h40 saiu 16, 5 horas saiu 34. E assim por diante, formando aí um carrossel de linhas, né? Só que o que acontece? Aí vamos supor que no trecho da 116 tem um trecho lá que está em obras, teve um acidente com o ônibus não consegue passar. Aí ele já vai atrasar. Aí já vai quebrar esse carrossel, entendeu? Aí você pode ir lá e colocar um outro carro na linha quando tem, não tem problema. Só que de qualquer forma, em algum momento isso vai acabar sendo prejudicado, as linhas vão acabar rodando juntas, como acontece durante a semana. Durante a semana, as linhas 116, 119, 134, no seu itinerário, elas rodam praticamente juntas. E na tabela horária delas, tem horários que parece que as 3 linhas são quase praticamente juntas, né? Isso aí poderia ser revisto. Mas é interessante, então, que a ideia que fizesse essa revisão das linhas. Eu sei que é cansativo, mas simplesmente só ficar atendendo o vereador, ou só ficar fazer por fazer, não vai resolver o problema. Não vai. Ou seja, tende a piorar, né? Como aconteceu com a linha 120, que hoje está pior por conta da linha 177. O pessoal está pegando 177, tá? Só que o que está acontecendo? Muita gente pega a 177, desce do ponto final lá perto da caixa d'água e lá pega a 117. Adiantou você diminuir o carro da 117
para colocar um outro carro que você vai fazer já metade do caminho? E se tivesse o terminal DIC, não seria mais, ou seja, a linha não poderia ser um direto, ou até quase praticamente um expresso até o terminal DIC, e de lá a pessoa pegar uma alimentadora que fosse muito mais rápido? Porque a pessoa ela vai pegar a 117 lá no ponto da caixa d'água, lá ali naquela região, quando você já vindo lotado, porque não desembarcou ninguém ainda, né? Ele está trazendo o pessoal. Ou seja, de certa forma. Mas agora, na ida, para ir para o centro, eu acho que melhorou, né? Ou seja, a pessoa pode descer ali, pegar ele, ainda vai sentado e tal, consegue chegar no centro rapidinho, o ônibus com ar-condicionado, tudo certinho. Tanto que isso deu um impacto na linha 135, né? Houve aí um... Porque na hora que o 135 chega no ponto que era o mais cheio, o ponto já está vazio, porque o 177 já levou todo mundo embora, né? Ou seja, porque as pessoas viram aí a diferença de uma linha para outra. Mas no sentido bairro, se a pessoa desce ali para ter que pegar outro, não vai adiantar, né? Não mudou muita coisa, né? Mas aí isso depende de uma revisão das linhas aí para poder ser verificado. Agora, em relação à licitação, o que eu tenho para trazer para vocês, já trazendo todas as informações aqui. O edital, se sair até o final do mês, vamos colocar que o edital vai ser no dia 31 de outubro, que é praxe da INDEC, utilizar o máximo do prazo que ela conseguir, né? Porque se ela prometeu o edital para outubro, então ela vai lançar no dia 31 de outubro, pode ter certeza, tá? Agora vamos contar 45 dias úteis, né? Vamos contar aqui, ó, de novembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aí tem um feriado, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos agora para dezembro. 20, 21, 22, 23, 24. Tem um feriado aqui, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vamos colocar a véspera de Natal também como, tá? 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vou colocar a véspera de Ano Novo também, tá? Como dia útil. 41, 42, 43, 44, 45. 45 dias úteis, contando com os feriados de Natal, com as vésperas, dá dia 6 de janeiro. Se não contar com eles, vai dar dia 8 de janeiro. Tá? Ou seja, então, na primeira semana de janeiro, já deve ser feita a abertura dos envelopes. Estratégico? Pode ser que sim, porque geralmente é nessa época que há um aumento de tarifa. Então pode ser aí, né, que a prefeitura queira utilizar todo esse aparato aí, né, ou seja, fazer tudo uma coisa só, para dar um impacto na população, para saber também se vai ter empresa interessada, né? Infelizmente o edital, ao que estamos sabendo, não está muito diferente do outro, então não sei se vai conseguir despertar interesse das empresas, né? O problema do edital de Campinas está ainda no payback. O que é o payback? Payback é o lucro que a empresa vai ter a partir, depois do investimento dela, né? Porque, ou seja, vão ser 15 anos de contrato, e o payback está marcado para o 9º ou 10º ano. Ou seja, as empresas vão ter que operar no prejuízo durante 9 anos, para a partir do 10º ano ela começar a ter lucro. Isso é muito grande, porque pode ser... Diz, né, a prefeitura que há todas as garantias possíveis para que a empresa possa operar no prejuízo durante 9 anos, né? Porque vai ter o subsídio e tal. Mas quais são essas garantias? É isso que tem que ser visto, né? A gente vai ter que abrir o edital e ver quais são essas garantias. Porque vamos supor que no 5º ano aconteça uma outra pandemia, tem que fechar tudo, tem que reduzir frota, aí você tem que manter funcionários sem ônibus rodando. E aí, como é que você vai fazer o pagamento, sendo que você já está operando no prejuízo? Porque quando você está operando no lucro, você tem o lucro para poder você cobrir. Agora, quando você está operando no vermelho, o que a prefeitura vai fazer? A prefeitura vai pagar? Né? E outro problema, Campinas tem um sério problema político. Porque você vai entrar no edital com um prefeito. Você vai continuar o contrato com outro prefeito, que você não sabe se ele vai honrar o compromisso. Porque o prefeito, quando ele entrar, ele faz o que quer. Ele pode ser que ele chegue lá e fale, olha... Eu considerei esse contrato irregular, vou cancelar tudo e fazer tudo de novo. E os 4 anos de prejuízo que já foram operados, como é que a empresa vai recuperar isso? Vai ter que ser na justiça, a prefeitura vai pagar, vai chegar assim, olha, vai ter, ó, então, estou rompendo o contrato, estamos indenizando as empresas, tá? Ó, já está aqui o lucro de vocês, que vocês não receberam, está tudo aqui, tchau e benção, vai embora. Vai ser isso? Então, isso que a INDEC não está entendendo, entendeu? A empresa operar tanto tempo sem lucro é muito arriscado, ainda mais hoje no tempo de incertezas, né? Então é isso que está pegando, não é nem a renovação de frota, não é nada disso, o payback é que está pegando. Aí na hora que sair o edital, vamos ler, vamos ver quais são as garantias que a prefeitura vai dar, tá bom?
Gente, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pelo vídeo, por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.